paz do Senhor para todos os irmãos. É um prazer nós estarmos aqui como instrumentos para abençoar a sua vida. E eu espero que você aí que estará assistindo este culto, que estará participando conosco, possa também sentir grandemente a presença do Senhor. Que você na sua casa seja abençoado, seja visitado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como o Senhor está aqui conosco, eu sei também que Ele está aí na sua casa. Esse é o momento que nós separamos para buscar ao Senhor, para louvar o seu nome, para entregar para Ele todas as nossas ansiedades. E hoje nós vamos começar orando ao nosso Deus para abençoar cada lar, cada vida que precisa desse dirigir, desse consolo que só o Senhor pode trazer. Deus, nós queremos nos colocar, Senhor, na Tua presença nesse momento. Nós não conhecemos, ó Pai, a situação de cada lar, nós não conhecemos a necessidade de cada casa, Pai, mas nós queremos nesse momento que a Tua bênção alcance cada vida, Pai. Que a Tua bênção alcance cada lar, aquele que está enfermo, Senhor, aquele que está acamado, ó Deus, aquele que precisa da Tua cura, precisa da Tua mão poderosa, Pai. Alcança, Senhor, com a mão de poder, Senhor, cada necessidade, Pai. Vai com Teu milagre em cada vida, Pai, sanando, ó Pai, seja ela física, seja ela espiritual, Senhor, seja ela emocional. Não existe nada que o Senhor não possa fazer, Pai. Que a Tua bênção nesse momento alcance cada lar. E que cada um, Senhor, agora possa manifestar a sua fé. Pode ter firmemente, Senhor, fé de que Tu és um Deus que cuida de nós. Que Tu és um Deus que tem nos protegido a cada dia. E não é nesse momento que nós seremos desamparados por Ti. Porque a Tua palavra nos afirma em diversos lugares que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Por isso eu peço a Tua bênção, Pai, para cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor possa nos usar aqui, Senhor, grandemente. Que não sejamos nós, mas seja o Teu Espírito Santo a usar cada um de nós aqui para abençoar cada vida que esse vídeo chegar. Para abençoar cada família que esse vídeo chegar, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos, nesse momento, começar louvando o nome do nosso Deus com a canção Canta Minha Alma. E nós aqui, e você aí do seu lar, vamos render um ardente louvor para o nosso Deus, que Ele merece o nosso melhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus.
Eu gostaria de ler uma porção da palavra do Senhor, que é bem conhecida, né? Nós já lemos várias vezes, já foi várias vezes pregada, mas eu acho que é um momento oportuno para a gente relermos essa passagem, que está escrito em 2 Crônicas, o capítulo 7, versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Em outra versão diz: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o que nós aprendemos com essa leitura hoje, irmãos? Que esse momento, né, diferente que nós estamos vivendo, é preciso mais do que nunca que a igreja do Senhor se levante para tapar a brecha, se levante para interceder uns pelos outros, não só por aqueles que a gente conhece, mas pelo mundo inteiro. O mundo inteiro está vivendo essa crise, o mundo inteiro está sofrendo, estão perdendo entes queridos com essa enfermidade. Então todos estão sofrendo, todos precisam de ajuda, todos precisam de apoio. E acima de tudo, essa ajuda que vem do alto é a que mais nós precisamos e é a mais eficaz. Nós sabemos que o ser humano não sabe de nada, e agora mais do que nunca ele aprendeu isso, que ele não é o dono da verdade, que ele não consegue resolver todas as coisas com o seu conhecimento, mas que tem coisas que acontecem na nossa vida que só Deus pode explicar, que só Deus pode nos ensinar um caminho que nós devemos seguir. E esse caminho, sem dúvida, nesse momento nunca foi tão oportuno como a oração, irmãos. Porque aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não podemos resolver, o que nós temos que fazer? É colocar nas mãos do Altíssimo. Ele não perdeu o seu poder. Deus não está de quarentena como muitas pessoas estão isoladas. Ele continua o mesmo Deus. Ele está inclinado, Ele está olhando para cada situação. Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você. Ele sabe como está o meu coração, Ele sabe como está o seu coração também, meu querido. Você não está sozinho nessa batalha. Entrega para Ele os teus medos, entrega para Ele as tuas preocupações, a tua ansiedade. Isso não é falta de fé, nós somos seres humanos e nós passamos por esses momentos difíceis, mas o importante é saber que Deus está no controle de tudo, que nada escapa da sua mão poderosa. Basta você acreditar, basta você colocar todas as coisas na mão dEle, porque eu tenho certeza que Ele está agindo ao seu favor. Eu tenho certeza que nesse momento Ele está alcançando o seu coração. Eu não sei como você está nesse momento, mas eu sei que tem um Deus que te ama, e tem um Deus que cuida de você, e tem um Deus que ouve aquilo que você fala com Ele. Deus não está com seu ouvido tapado, com seus olhos fechados, meu querido. Pelo contrário, Ele está com o coração aberto para ouvir a tua oração. Fale com Ele, abra o seu coração para Ele. Eu tenho certeza que a resposta do Senhor virá no momento certo. E se esse momento é agora que você está ouvindo essa palavra, Ele já vai agir agora na tua vida. Fale com Ele. Não importa o momento que você está vivendo, importa que nós temos um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama acima de tudo. E é por isso que nós vamos ministrar essa canção para o seu coração. Deus não rejeita a oração do seu filho. Deus está ali sempre esperando a nossa iniciativa em direção a Ele. Basta você confiar, basta você entregar. Use a sua fé, use a sua confiança, porque só Ele pode nos dar esperança. Vamos adorar o Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar no
na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Chorando louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória a Deus. Deus está agindo na tua vida, meu querido irmão. Que Deus possa te abençoar grandemente, né, através da palavra do Senhor que vai ser ministrada agora, que você possa abrir o seu coração, deixa Deus falar contigo, não se distraia com nada, mas que o teu foco agora seja ouvir essa palavra poderosa. Que Deus possa abençoar a vida do nosso irmão que estará ministrando a palavra do Senhor, que o Senhor possa usar a vida dele. Em nome de Jesus, que a tua vida seja vigorosamente abençoada, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, é motivo de muita alegria poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês através desse vídeo. Eu quero convidá-los a fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra em Mateus, no capítulo 21, versículo 1 ao 11, que diz: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhe perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dita pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, crio de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho,
colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosanas ao Filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Um dos pilares do cristianismo é a majestade de Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus é o Deus Filho e junto com Deus Pai e junto com o Espírito Santo, eles formam a Santíssima Trindade. Dentro das igrejas cristãs, algumas divergências secundárias existem, mas essa verdade ela é absoluta e não pode haver dúvida. Acontece que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando nós nos deparamos com as aflições e com as tempestades, muitas vezes nós minimizamos o tamanho do nosso Deus. Mas através do estudo da palavra, através dessa mensagem, eu quero pregar para você que realmente Jesus Cristo é majestoso e grandioso. Se nós formos fazer uma análise, lá naquele período, naquele contexto histórico que Jesus estava inserido, pode parecer um pouco estranho a ideia de Jesus ser um rei. Jesus Cristo ele não tinha influência nenhuma no sinédrio judaico. O sinédrio era o local onde se encontravam as principais lideranças religiosas da época, os fariseus, os saduceus, os essênios e os demais grupos religiosos. Jesus Cristo também, ele não era uma liderança militar, não tinha nenhum poder bélico que lhe dava suporte. Jesus Cristo também não era um político, ele não tinha trânsito no Senado romano para que pudesse negociar alguma coisa que fosse parecido com uma emancipação dos judeus diante dos romanos. Jesus Cristo era um carpinteiro. O seu pai praticava o mesmo ofício. Jesus Cristo era um homem simples e morava numa pequena aldeia chamada Nazaré. Ele não tinha os predicados humanos para ser aclamado como rei. Mas nós vamos analisar, através das Escrituras, por que Jesus Cristo foi recebido como rei em Jerusalém. Vamos analisar então o Antigo Testamento, a parte histórica, que vai dizer por que Jesus Cristo pode ser chamado de rei. Lá no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, relata como Deus fez todas as coisas. E na criação do Pai, existiu o Jardim do Éden e Deus colocou o homem à sua imagem e semelhança, Adão, para administrar toda a sua criação. Acontece que Adão, movido pela ganância, foi enganado pela serpente. A serpente lhe fez uma falsa promessa, que caso ele comesse do fruto do bem e do mal, o único fruto proibido no jardim, ele seria igual ou maior a Deus. Adão caiu na história da serpente. Ele pecou, comeu o fruto e com o pecado original de Adão, todo homem foi separado de Deus. O pecado de Adão separou a humanidade de Deus. Como relata em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E junto com a separação existe só uma consequência para o pecador, que está relatado em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: pois o salário do pecado é a morte. Essa era a situação humana. Acontece que Deus, movido por amor e por misericórdia, promete um Messias que faria essa ligação novamente entre o homem e Deus. Acontece que muitos homens vieram e todos eles pecaram. Então Deus manda o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que pudesse fazer então esse link novamente, ligando o homem e Deus. Jesus Cristo, não é à toa que ele é conhecido como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver através das Escrituras. Quando Cristo começa seu ministério, ele era um total desconhecido no meio religioso. Mas acontece que com o passar do tempo, Jesus Cristo, ele começa a sua pregação ser conhecida, os seus milagres começam a ser propagados
a multidão aumenta e ele começa a chamar a atenção das autoridades religiosas daquela época. Então Jesus chama a atenção das autoridades, tanto romanas quanto judaicas. Nesse episódio que foi lido, Jesus foi aclamado como rei dos judeus. E isso liga o alerta para 3 grupos daquela época. Primeiro, para as lideranças judaicas, as lideranças religiosas. As lideranças judaicas, eles tinham inúmeros benefícios concedidos pelo Império Romano. Com o crescimento da popularidade de Jesus, esses benefícios estavam ameaçados. Então, eles ficaram com um alerta ligado com esse episódio que Jesus é aclamado como rei. Outro grupo que também não via com bons olhos o crescimento de Jesus Cristo, da sua popularidade, era o próprio Império Romano. O Império Romano, naquele momento histórico, estava estourando várias revoltas dos povos subjugados. Um judeu ser recebido como rei na capital, Jerusalém, não era nada agradável diante dos olhos do Império. E outro grupo que se interessava com a popularidade de Jesus eram os separatistas, que viam nessa popularidade a oportunidade de começar uma revolta e se separar do Império. Desses 3 grupos, o primeiro grupo que tentou contra Jesus Cristo foram as lideranças religiosas judaicas. Se passou algum tempo e se chegou a Páscoa. Jesus Cristo foi cear com os seus discípulos e logo na sequência ele foi para um jardim chamado Getsêmani para poder orar. A Bíblia nos relata que durante essa oração ele pede: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice era esse? Segundo os estudiosos, segundo os teólogos, naquele exato momento, Jesus Cristo recebia sobre os seus ombros o pecado de toda a raça humana, daquelas gerações anteriores, desde Adão, até as gerações que viriam por vir. E como Lucas relata no seu Evangelho, enquanto Jesus Cristo está orando, ele começa a suar sangue. E para uma pessoa chegar nesse nível, é através de uma exaustão física e psicológica muito grande. Na sequência da oração, depois que Jesus pede para que Deus afaste aquele cálice dele, mas Jesus complementa dizendo: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. O cálice não foi afastado, a vontade de Deus foi plena. Na sequência, ainda no jardim, naquela noite, Judas o Iscariotes, um dos seus discípulos, guia um punhado de soldados do Sinédrio para prenderem Jesus Cristo. Jesus Cristo, então preso, é levado para a casa do sumo sacerdote à noite, na madrugada. Ali na casa do sumo sacerdote, conforme relata nos evangelhos, Jesus Cristo sofreu todo tipo de violência física e psicológica que poderia receber. Da casa do sumo sacerdote, Jesus é levado para o Sinédrio. E lá no Sinédrio, diante de falsas testemunhas, Jesus Cristo é condenado de forma injusta. Do Sinédrio judaico, Jesus Cristo é levado ao pretório romano. E diante do prefeito Cláudio Pôncio Pilatos, esse prefeito não encontra nenhum crime no Nazareno. Então, Cláudio Pôncio Pilatos tenta achar uma solução. A população judaica estava muito eufórica, queriam a condenação de Jesus. E também, Pilatos sabia que quando na Páscoa judaica era chegada, era tradição dos judeus que soltassem um prisioneiro. Então, Cláudio Pôncio Pilatos, para tentar acalmar a população judaica, ele faz uma proposta. Eu sei que na Páscoa judaica é solto um prisioneiro e eu apresento para vocês Barrabás e Jesus. Quem vocês querem que seja solto e quem vocês querem que morra? Para a surpresa de Pilatos, o mesmo povo que aclamou Jesus como rei na entrada de Jerusalém pede a sua crucificação e a soltura de Barrabás. Então, Cláudio Pôncio Pilatos, nada podendo fazer, lava suas mãos sobre o sangue daquele inocente e entrega Jesus aos soldados do Império Romano. Jesus Cristo é entregue aos soldados romanos, Jesus Cristo recebe todo tipo de violência física, recebe uma coroa de espinhos para ironizar o episódio que ele entrou como rei
em Jerusalém. Jesus Cristo pega a cruz e caminha para o local que seria crucificado, o Gólgota. Depois de horas de sofrimento, Jesus Cristo é crucificado e no final da sua vida, ele grita, está consumado, e morre. Com esse resultado, 2 grupos ficaram extremamente satisfeitos: os religiosos judaicos e o Império Romano. Os religiosos judaicos tinham os seus direitos e os seus benefícios garantidos, pois a ameaça do Nazareno tinha acabado. E o Império Romano também ficou muito feliz, porque uma possível revolta morreu com Jesus pregado naquela cruz. Tudo aconteceu conforme eles tinham planejado. Mas eles estavam enganados. Tudo ocorreu conforme Deus tinha planejado. Era necessário que Jesus Cristo morresse. Era necessário que Jesus Cristo sofresse tudo aquilo, para que quando ele morresse, ele ressuscitasse e trouxesse vida não para ele, mas para todo aquele que cresce na sua mensagem. Era necessário a prisão sem motivo. Era necessário as falsas testemunhas. Eram necessárias as agressões físicas. Era necessário a condenação totalmente indevida à morte. Era necessário a cruz. Era necessário a morte de Jesus. E quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, a Bíblia nos relata que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. A presença de Deus, que outrora ficava no Santíssimo, ali no templo de Jerusalém, mudou o seu habitat. Agora, com a morte de Cristo, a presença de Deus se encontra no coração de todo homem e mulher que reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, com a morte de Jesus, se inaugura o reino de Deus aqui na terra. E muitas dúvidas podem surgir sobre esse reino. Onde fica esse reino? Em qual continente? Fica na América do Sul? Fica na África, na Europa? Fica na América do Norte? Com quem faz fronteira? Quem são os vizinhos desse reino? Qual é a principal fonte econômica desse país? É um país de primeiro mundo? Ou um país em desenvolvimento? Um país subdesenvolvido? Como eu faço para chegar nesse reino? Eu tenho que agendar alguma entrevista em alguma embaixada? Eu tenho que separar quais tipos de documentos para poder justificar a entrada nesse reino? Vamos por partes. O reino de Deus, ele não é físico, ele não é material. Essa nação não tem delimitações territoriais, não pertence a nenhum continente. O famoso ditado, Deus é brasileiro, não pode ser aplicado. O reino de Deus, ele é invisível. Ele está presente em todos os continentes. Onde tiver um homem ou uma mulher que crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, lá estará o reino de Deus. Eu creio em Jesus Cristo, o reino de Deus habita em mim. Se você crê em Jesus Cristo, o reino de Deus habita no seu coração também. Indiferente do seu nível de conhecimento, indiferente da sua etnia, indiferente da sua quantidade de patrimônio, do seu número de posses, se você crê em Jesus Cristo, ele habita no seu coração. Esse reino, ele não tem barreiras materiais, não existe uma fronteira física, mas é um reino espiritual. E nós fazemos fronteira, sim, com outro reino espiritual. Na mesma proporção que nós fazemos parte do reino de Deus, do reino celestial, e divulgamos o Evangelho, o reino das trevas também prega sua mensagem para conseguir mais fronteira e mais cidadãos para o seu reino. E qual é a mensagem do reino das trevas? Eles prometem prazeres momentâneos, uma vida de irresponsabilidade e muitos ganhos fáceis. Acontece que, nessa propaganda enganosa do reino das trevas, lá na nota de rodapé, com a letra minúscula, traz as consequências de quem quer viver uma vida de pecado. É uma vida pós-morte de sofrimento, dor e afastado de Deus. Nós, como igreja, nós, como membros do Reino da Luz, devemos pregar o real Evangelho para as pessoas que hoje vivem cativas no pecado. Para as pessoas que são enganadas por Satanás, nós devemos levar as boas novas para que elas possam ser libertas. E essa responsabilidade não é exclusiva do pastor, não é exclusiva do evangelista, mas é responsabilidade de todo membro do Reino da Luz.
Tem muitos locais, meus caros irmãos, que o pastor não vai alcançar, que o evangelista não alcança. Mas Deus quer te usar para que pessoas possam ser libertas. Que nós possamos estar sempre atentos e disponíveis para pregar o evangelho. E como se dá ao crescimento desse reino? Muitas nações se fortalecem com o desenvolvimento da sua economia, com o crescimento das suas relações externas ou até com o aumento do seu poder bélico. Acontece que o reino de Deus é diferente. O reino de Deus não precisa de indústrias, o reino de Deus não precisa de mercados internacionais ou não precisa de ogivas nucleares, poderes bélicos para poder crescer. A única fonte de crescimento do reino de Deus é oração, consagração, estudo da palavra de Deus e evangelismo. Esses são os meios que nós podemos fazer a crescer o reino de Deus. Acontece que muitas pessoas não entendem perfeitamente como funciona esse crescimento. Muitas pessoas se atentam exclusivamente ao tamanho do templo, a como o templo é decorado ou a quantidade de pessoas que está dentro das suas igrejas. Acontece que muitas pessoas, para alcançarem isso, sacrificam a pregação da palavra, sacrificam a consagração e a oração. Essas igrejas, talvez aos olhos humanos, elas estão prosperando, mas perante Deus não. Que nós possamos ter a real noção do que pode trazer prosperidade para o reino de Deus, que é exclusivamente oração, pregação da palavra, evangelismo e uma vida piedosa. E qual é o meio que nós podemos utilizar para entrar nesse reino? Dependendo do país, cada um tem o seu critério para poder permitir a entrada de imigrantes ou pessoas de outros países no seu reino. Por exemplo, a maioria dos países exige um passaporte. Já os Estados Unidos da América, além do passaporte, exige o visto americano. E como é que nós fazemos para conquistar, por exemplo, o visto americano? Tem que se marcar uma entrevista na embaixada americana, tem que separar inúmeros documentos, eles vão analisar seus antecedentes criminais, irão analisar o seu patrimônio, sua renda, sua profissão, irão fazer inúmeras perguntas e depois de toda essa análise, eles vão te dar o resultado, se permitem ou não que tu entre no seu reino. Eles irão permitir, e depois de inúmeras perguntas, eles irão responder se você pode entrar ou não no seu país. Acontece que o reino de Deus é diferente. No reino de Deus, os seus antecedentes criminais não serão analisados. A sua fonte de renda, a sua profissão, seus bens patrimoniais também pouco importa. O único critério é reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, abandonar a sua vida de pecado e arrepender dos pecados praticados. Como Jesus Cristo ensina nos Evangelhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único meio de entrar nesse reino é através de Cristo. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outro método. Não podemos alcançar pelos nossos méritos ou pelas nossas obras. O único meio é Jesus Cristo. E para nós concluirmos, o reino de Deus, ele é real. Com a morte de Jesus Cristo, foi inaugurado o reino de Deus aqui na terra. Com o passar do tempo, esse reino cresceu muito. Hoje a Bíblia é o livro mais lido no mundo. O nome de Jesus Cristo é o nome mais pesquisado na internet. Mas falta muito ainda. Muitas pessoas ouviram falar de Jesus Cristo, mas ainda não acreditaram na sua mensagem. Que nós possamos, como igreja, como membros do reino de Deus, divulgar as boas novas, divulgar esse evangelho, para que mais pessoas saiam das trevas e venham para a luz. Então, meu querido ouvinte, eu quero te convidar a fazer uma oração. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiro nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és um Deus bom, um Deus majestoso, um Deus grandioso, que tem dado, Pai, muito mais do que nós merecemos ou precisamos. Nós te louvamos, Pai, pelas ricas bênçãos que tens derramado sobre as nossas vidas, pelo pão na mesa, pelo trabalho, pela renda, pelos amigos, pelos irmãos. Deus, se algum desses itens falta para algum dos irmãos, a salvação das nossas almas é garantido para todo aquele que crê no Teu Evangelho. Nós somos gratos, Pai. Nós te louvamos porque mesmo no meio do caos, no meio
dessa pandemia, no meio do desespero, muitas pessoas não sabem o que fazer. Nós, membros do Teu reino, nós, filhos Teus, nós sabemos que não somos órfãos, nós sabemos em quem nós podemos confiar. Abençoa o Teu povo, estende Tua mão protetora e abençoadora sobre as suas vidas. E continue assim. Amém. Meu caro ouvinte, eu quero fazer um convite para você. Você que ouviu essa mensagem, que quer abençoar a vida de alguém, eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, como os demais vídeos do canal. Se você quer ficar antenado para possíveis novos vídeos, se inscreva, ative o sininho e que através dessas mensagens muitas pessoas possam conhecer a Jesus Cristo e terem suas vidas libertas. Amém.